Bom dia, alunos. Face à atual circunstância, a pandemia de coronavírus, a nossa aula dessa semana será feita na modalidade EAD, à distância, na forma de vídeo. Peço a compreensão de todos e a costumeira dedicação para que a gente possa manter o programa do curso, o conteúdo, sem prejuízo a vocês. Hoje, o nosso assunto é quadripolos. O que vem a ser quadripolo? Quadripolo é uma rede, é um circuito. Essa rede tem 4 terminais. Cada terminal, ou seja, um par de terminais, formam uma porta. No quadripolo da figura, a gente pode ver as duas portas. À esquerda, a porta 1, aonde eu tenho a tensão V1. Entrando no primeiro terminal, a corrente 1. Saindo do terminal abaixo, a mesma corrente 1. A definição de uma porta necessita que a corrente que entra no terminal da porta seja exatamente igual à corrente que sai do terminal da mesma porta. Do lado direito, a mesma observação pode ser feita para a porta 2, onde entre os terminais vemos a tensão V2. A corrente 2 entrando por um terminal e saindo pelo terminal correspondente. É possível descrever as tensões V1 e V2, ou seja, a tensão V1 presente na porta 1, como uma função das correntes I1 e 2. A tensão V2 também será função da corrente I1 e 2. Podemos escrever a equação para a tensão da porta V1. A tensão V1 será igual a Z11, que é um parâmetro com significado de impedância, multiplicado pela corrente 1, somado a Z12, que é um outro parâmetro que também tem significado de impedância, multiplicado pela corrente 2. De forma análoga, podemos escrever uma equação para a porta V2. A tensão V2 vai ser Z21 e 1 mais Z22 e 2. Z11, Z12, Z21 e Z22 são parâmetros que devem ser determinados. A vantagem do uso da descrição matricial para quadripolos é a facilidade matemática que a gente ganha em manipular circuitos. Eu posso tratar o meu circuito como se fosse uma caixa preta e descrever todo o comportamento de tensões e correntes das suas portas através de uma matriz de impedâncias, ou também chamada matriz Z. Então, vê-se que a matriz Z, formada pelos elementos Z11, Z12, Z21 e Z22, ela relaciona as correntes I1 e 2 e as tensões V1 e V2. Como é que eu obtenho os elementos da matriz Z? Vamos ver. O elemento Z11 é definido da seguinte maneira. É a relação da tensão que eu observo na porta 1, ou seja, V1, pela corrente que eu observo na porta 1. Na seguinte situação, a corrente na porta 2, ou seja, I2, ela tem que ser nula. Para fazer o levantamento desse parâmetro, a gente vai medir a tensão na porta 1 e a corrente na porta 1, mantendo a porta 2 em aberto para forçar a situação que I2 é igual a zero. O elemento Z12 é definido como a tensão presente na porta 1 dividido pela corrente que eu observo na porta 2. A condição agora implica que a corrente na porta 1 será nula. Então, para que eu possa fazer essa medida, eu vou medir a tensão na porta 1, mantendo a porta 1 em aberto, e medindo a corrente na porta 2. Dividindo V1 por I2, eu tenho o parâmetro Z12. Finalmente, o parâmetro Z22 é definido como a relação da tensão presente na porta 2 pela corrente presente na porta 2. A condição agora implica que eu não tenha corrente na porta 1 e, portanto, a corrente I1 é zero. Para que eu
tem a corrente 1 e 0, eu vou manter a porta 2 em aberto e fazer as medidas de V2 e I2. Finalmente, temos o parâmetro Z21. Eu mantenho a porta 2 em aberto, forçando que a corrente 2 seja nula, medindo a tensão V2 e dividindo pela corrente que eu observo na porta 1. Vamos aplicar o conhecimento apresentado em redes, resistivas, ou seja, quadripolos formados apenas por resistores. Na figura abaixo eu tenho o quadripolo denominado QA. Veja que ele é formado por 3 resistências, 10 kΩ, 4 K7 e 15 kΩ. A porta da esquerda eu vou chamar de porta 1, a porta da direita, porta 2. Para que eu possa fazer essa medida em bancada e extrair os parâmetros da matriz Z, são necessários uma fonte de tensão contínua no caso, um resistor que vai ser conectado em série a essa fonte de tensão, de tal maneira que, através da queda de tensão no resistor, na figura indicada por VR, eu possa fazer o cálculo da corrente I1. E um multímetro para que eu possa medir as tensões presentes nas portas, as tensões V1 e V2. O parâmetro Z11, já descrito anteriormente, é a tensão V1 dividido pela corrente 1, na condição que a corrente presente na porta 2 é nula. Então a fonte é conectada na porta 1 e eu posso ajustar a minha fonte a uma tensão, no caso aqui do exemplo 12 volts. Vou medir com o meu voltímetro a tensão V1, observo 4,8 volts. Posso calcular a queda de tensão VR fazendo E menos V1, resultando em 7,2 volts. Assim, eu posso descobrir qual é a corrente que circula na porta 1, que é uma corrente de 0,72 mA para a rede em condições dadas. Desta maneira, Z1 é determinado 6.667 ohms. Z21 é feito de forma bastante similar, mantendo-se a mesma configuração, ou seja, a fonte conectada na porta 1 através do resistor de 10 kΩ, eu meço a tensão nas portas V1 e V2, calculo a corrente 1. Como a configuração é exatamente a mesma, a corrente observada vai ser a mesma. Calculo V21, resultando em 5.050 ohms. Para medir V22, eu tenho que proceder da seguinte maneira. Eu vou inverter e conectar agora a fonte através do resistor de 10 kΩ na porta 2. A porta 1 vai ser mantida em aberto. E com o voltímetro, eu sou capaz de medir as tensões V1 e V2. Para 12 volts na fonte, eu vou observar a tensão V2 de 5,1 volts, permitindo assim que eu calcule a tensão VR, no caso 6,9 volts. A corrente 2, presente na porta 2, será de 0,69 mA, o que me permite calcular Z22, resultando numa impedância de 7.392 ohms. Mantendo essa configuração, eu vou calcular o último parâmetro, Z12, que é definido como a relação da tensão V1 pela corrente 2, observando que a corrente 1 tem que ser nula, ou seja, a porta 1 em aberto. Isso é a mesma configuração que a gente fez para poder medir o Z22. Eu conecto a fonte na porta 2 através do resistor de 10 kΩ. Meço V2 e V1. Através de V2, eu calculo VR e determino qual é a corrente que circula, né, na porta 2. Com V1 e I2, eu calculo Z12, resultando em 5.050 ohms. Assim, o quadripolo da figura
pode ser completamente representado através da matriz de espalhamento, a matriz de impedância Z, conforme mostrado no vídeo. Convido você agora a repetir o procedimento para determinar a matriz de impedância do quadripolo QB. Note que o quadripolo QB tem a mesma configuração de QA, exceto que as resistências vão apresentar valores diferentes. Portanto, a matriz de espalhamento vai ser diferente. Em virtude da pandemia do coronavírus, nós não estamos em laboratório, que seria a nossa condição normal. Como é que você pode fazer a medida desses parâmetros? Tá? Eu estou sugerindo que você utilize um simulador, né? Um programa de simulação de circuitos. Qualquer um desses programas da família Spice deve atender. Existem diversos simuladores gratuitos ou versões demo que podem dar conta dessa tarefa. Exemplo, Multisim, LT Spice, Tina, Spice, Cymetrix e outros.